Os comportamentos mais inflexíveis, rígidos e que acabam gerando comportamentos inapropriados no transtorno do espectro autista, quando a criança já tem diagnóstico, né, já está lá com uma equipe terapêutica, fazendo os programas, as intervenções, fica muito mais fácil de entender e de localizar. Mas quando você está na clínica e nem pensou em TEA ainda, nem pensou num atraso de desenvolvimento, é uma questão muito comum. Crianças com alterações comportamentais, com dificuldades, com birras. E aí o que a gente precisa pensar para diferenciar, primeiro que birra não é um critério diagnóstico para o transtorno do espectro autista. Né? A birra é comum de toda criança. Gente, lá no DSM tem os critérios para o diagnóstico. Então, nós temos que partir do seguinte ponto. Para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, nós temos alguns critérios que estão no DSM-5, critério A, que envolve 3 áreas, critério B, que envolve 4 áreas. 2 áreas do critério A, as 3 áreas do critério A precisam estar em déficit e 2 de 4 do critério B precisam estar em déficit. Ainda assim precisa estar o critério C, o D e o E, todo precisa estar fechado. E birra está presente? Sim, está presente. Lá no critério B, faz parte do critério B, comportamentos inflexíveis, rígidos, dificuldade com transição, dificuldade com alterações de rotina. Então, faz parte do diagnóstico do transtorno do espectro autista esse critério. Ele não é essencial, porque como ele faz parte lá do critério B, que são 4 áreas e apenas 2 precisam estar alteradas, pode ser que não seja esse critério. Vamos supor que a birra tá aqui. Então, a criança pode ter esses 3, ela pode ter esses 2, ela pode ter assim, ela pode ter assim. Então, é isso que dá também esse tom de espectro. Né? Então, mas essa criança, ela não faz birra, mas será que ela é autista? Ou essa criança faz mais birra, mas ela não faz, por exemplo, estereotipia. Será que ela é autista? Isso acaba trazendo muitas dúvidas em profissionais que não são tão experientes ou não têm capacitação. Em pais também. Né? Então, como nós fazemos para diferenciar a birra de uma criança com desenvolvimento típico e uma criança com desenvolvimento atípico? A primeira coisa que invariavelmente a gente escuta as pessoas falando assim, é o tempo. Né? Uma criança atípica, ela vai se regular com mais rapidez. Não necessariamente, gente. Uma criança com um comportamento bem alterado, uma criança com TOD, por exemplo, uma criança com TEI, com transtorno TDAH, transtorno disruptivo da desregulação do humor, uma criança com um transtorno explosivo intermitente, uma criança com transtorno desafiador opositor, ou uma criança com nenhum transtorno, mas que tem ali um ambiente favorável para esse tipo de comportamento, ela pode ela pode não se regular rapidamente, né? Então, assim, o tempo somente não não vai fazer exclusão. O que vai fazer a diferença são todos os outros sinais. Então, se uma criança faz muita birra, a gente vai pensar em TEA direto. Nós profissionais na clínica recebemos uma família falando de comportamentos, baixa tolerância à frustração, dificuldade com transições, enfim, nós vamos imediatamente pensar em TEA? Não. Mas nós vamos excluir TEA só porque a mãe só falou isso? Não, né? Porque essa dificuldade faz parte do transtorno do espectro autista. Então, para a gente diferenciar, a gente vai ter que verificar os outros critérios para ver se essa criança está com sinais de risco ou não. Então, a diferença não é só o tempo que essa criança volta a se regular. O principal critério universal e que não pode faltar para o diagnóstico do transtorno do espectro autista
é o critério A, que são déficits na comunicação social. Então, diante de uma queixa de alterações com inflexibilidade, rigidez, dificuldade com transição, muita birra, muitas alterações comportamentais nesse quesito, sem outras queixas dos pais, o que nós temos que fazer é checar o critério A. Se não tiver alteração na comunicação social, a gente não vai pensar em TEA. Então, para fazer esse diagnóstico na prática, o que nós precisamos é sempre checar a comunicação social.